Quais as lições que os Estados Unidos podem tirar com a destruição do navio russo Moskva? Observou-se recentemente um desastre quase inimaginável contra uma nação potência e de grande experiência bélica no mundo. Um ataque sem precedente contra um cruzador de mísseis da década de 80 da Marinha Russa, o Moskva, ocasionando uma morte lenta e dolorosa no coração de seus marinheiros que tentaram negar ao fogo o consumo eterno do aço e da alma da embarcação. Justin Katz, um analista e especialista em jornalismo naval, traçou um cenário importante de aprendizado à Marinha dos Estados Unidos com o desastre do afundamento do Moskva. Mesmo que a Ucrânia tenha aprovado sua tenacidade militar na luta terrestre contra as tropas russas, observadores do conflito ficaram surpresos após as autoridades ucranianas anunciarem antes mesmo da Rússia que haviam atingido com sucesso a nau Capitânia da frota russa no Mar Negro, com um par de mísseis e cruzeiro Netuno. A noção dos militares da Ucrânia, o verdadeiro azarão na luta, derrubando o Moskva, um navio de guerra batizado com o nome da capital da Rússia, Moscou, não foi apenas uma vitória estratégica, mas simbólica. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou uma variedade de declarações sugerindo que o navio sofreu um incêndio ou explosão acidental, mas um alto funcionário da defesa americana diz que a embarcação foi realmente atingida por 2 mísseis ucranianos Netuno. É claro que muitos irão rechaçar as narrativas dizendo: espera, quem está afirmando são os ucranianos, e só porque os Estados Unidos confirmaram que o cenário realmente foi isso, não se pode descartar narrativas do Ocidente contra a Rússia. Sim, as narrativas são bilaterais, tanto dos russos em afirmar que um incêndio numa embarcação com tantas tecnologias e a principal líder do Mar Negro tenha sido submetida a tamanho incidente catastrófico, quanto do Ocidente em declarar o ataque. As imagens são reveladoras dos últimos dias, que mostram o navio queimando em chamas, com um buraco enorme em seu bombordo com o aço da embarcação lacerado, como faca na manteiga, para dentro do navio. A mensagem de anúncio do ataque por parte da Ucrânia antes mesmo da Rússia se manifestar, a distância de 50 milhas onde o navio foi atingido em relação à costa ucraniana diante do míssil Netuno, com capacidade para atingir alvos a 190 milhas, revelam muitas conclusões desfavoráveis para a Rússia e favoráveis aos ucranianos. Mas, assim como os analistas estavam calculando o que a perda russa significava para o futuro do conflito europeu, o naufrágio de um navio de tão alto perfil também levou a uma pergunta mais introspectiva para alguns observadores navais dos Estados Unidos: se a Ucrânia poderia afundar um navio principal com um míssil de cruzeiro de apenas 300 km de distância contra um alvo, quão bem os navios americanos se sairiam em uma situação semelhante, como poderia ver, por exemplo, no Indo-Pacífico contra uma China mais organizada. A resposta é complicada, mas geralmente a Marinha Americana está mais bem posicionada para se defender ou se recuperar de tal ataque, apesar de não estar em guerra com uma nação até então organizada como a ucraniana, o que coloca em xeque as estratégias do papel. Treino é treino, jogo é jogo. As munições antinavios são relativamente baratas e os chineses investiram em muitas delas, tornando a ameaça muito real. Mas os projetos de navios da frota de superfície da Rússia estão desatualizados e falhos, de maneira que os levam a resultados catastróficos de até mesmo um único ataque bem-sucedido. Vale lembrar que as primeiras medidas de emparelhamento das Forças Armadas russas, após Putin assumir a nação em 99, foram na modernização de uma marinha mais ofensiva e com uma força hipersônica de longo alcance. Com o atual cenário, as defesas navais russas não foram atualizadas tão vigorosamente quanto as dos Estados Unidos. Sabemos que o Moskva possuía sistemas antiaéreos S-300. Não há como questionar se houve ou não incompetência por parte dos marinheiros russos em controlar o incêndio ou as avarias, já que o ataque foi muito baixo e numa área bombordo com grandes compartimentos de mísseis. Sabe-se que a Marinha Americana enfrenta um grande problema contra os chineses no Indo-Pacífico com relação a seus mísseis e cruzeiro. No entanto, por outro lado, a Marinha de Libertação da China também está construindo constantemente os principais combatentes de superfície
e se os militares americanos puderem aprimorar seu arsenal antinavio, uma contra-ameaça pode ser apresentada aos chineses da mesma maneira na região. Apesar desses problemas, a ameaça não está no quintal dos Estados Unidos. Mísseis e cruzeiro antinavio estão prontamente disponíveis no mercado global de armas, e a China, por exemplo, acumulou um arsenal potente de alguns deles. Para ser eficaz, um míssil não precisa afundar um navio, só precisa causar danos suficientes para que a atenção da tripulação seja desviada do lançamento de ataques para se manter à tona. Se uma força mais fraca concentrar um grande número de mísseis em um único navio, eles têm boas chances de acertar 1 ou 2 tiros úteis, como ocorreu no Moscava, que sucumbiu aos danos enquanto transitava de volta ao porto. Em outro cenário, a Marinha de Israel passou por um incidente semelhante em 2006, quando o grupo terrorista Hezbollah, apoiado pelo Irã, conseguiu atacar a corveta INS Hanit com um míssil antinavio lançado por terra. O desfecho não foi afundamento do navio de guerra israelense, mas o colocou fora de ação. Este incidente e o mais recente naufrágio do Moscava reforça a noção de que, na guerra naval de hoje, as partes mais fracas e organizadas ainda podem representar uma ameaça simétrica para adversários navais mais fortes. Diferente das nações que os Estados Unidos lutaram contra, que não recebia apoio de grandes nações potências, como o Reino Unido, França, Alemanha e o próprio Estados Unidos, a Rússia interage contra uma nação organizada por estar apoiada pelo Ocidente. Mas há algumas razões pelas quais pode ser maçãs e laranjas comparar o Moscava e os navios da atual Força de Superfície da Marinha dos Estados Unidos. A primeira tem a ver com o projeto do Moscava e de outros navios da frota soviética. Produzido nas décadas de 70 e 80, a União Soviética optou por armazenar armamento ofensivo acima do convés, e isso significa que basta um golpe bem colocado para iniciar um incêndio, que então aquece os compartimentos que armazenam os mísseis, transformando-os em bombas relógio. O projeto do Moscava, com compartimentos de mísseis externos ainda utilizados nos dias atuais, como as classes Kirov e o Dalois, porém diferentes. Nesses casos, os russos ou a União Soviética investiram significativamente e se prepararam para o tipo de falha em cascata. Por outro lado, a Marinha Americana armazena munições ofensivas abaixo do convés, o que significa que se um incêndio começar a esquentar o míssil, a tripulação pode inundar rapidamente o espaço antes que mais danos sejam causados, já que cada área de compartimento é separada por seções de portas estanques, isolando inundações. Outra questão foi a frota de superfície russa, que não recebeu tanto investimento e atenção quanto sua força submarina mais capaz, após diversos incidentes. Possui sistemas de defesa aérea arcaicos que simplesmente não são projetados para as trajetórias dos modernos mísseis balísticos e de cruzeiro, nem são sensíveis o suficiente para captar contatos menores. Observa-se que o sistema de combate Aedes da Marinha dos Estados Unidos tem sido persistentemente atualizado por décadas para se adaptar a novas ameaças, desde a superfície até trajetórias de mísseis balísticos que estão descendo quase verticalmente. Inclusive, o Aedes desempenhou um grande trabalho no famoso ataque de míssil na costa do Iêmen em 2016, quando interceptou um dispositivo. Enviar o navio de guerra com o nome da capital do país para esta guerra no leste europeu contra uma vizinha que está muito resistente foi um sinal dos russos de que estamos aqui e vamos ficar. O afundamento chegou como um desastre no coração da Marinha Russa. Talvez o Ocidente esteja hibernando para as ações que poderão ser tomadas daqui para frente do lado russo. A preocupação com as medidas de retaliação que os russos tomarão após perder seu líder pareceu não ter chegado na Ucrânia ou na Europa, que alimenta a guerra com mais armamentos. Geralmente, as capitanias ou navios líderes em muitos países são normalmente bem conservadas e embarcações relativamente de última geração, destinadas a representar o melhor de uma nação. Havia rumores de que o Moscava era a embarcação favorita de Vladimir Putin. As lições para a Marinha Americana são importantes. Aprender com o erro alheio. Os Estados Unidos possuem condições de manter a defesa naval de suas embarcações o tempo todo, mas ainda não estiveram envolvidos numa guerra contra uma nação organizada e fomentada belicamente por nações potências. Quando isso ocorreu, houve milhares de baixas, lá na Segunda Guerra.
Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições e monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canalaramilitaroff@gmail.com.